Os novíssimos são as últimas coisas que acontecem conosco depois da nossa morte, né? A gente morre, vem imediatamente o juízo particular. Depois do juízo particular é estabelecido onde passaremos a eternidade. Céu, inferno, mas para ir ao céu tem que ser santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santidade ninguém verá Deus. O pressuposto para entrar no céu é ser santo. Só entra no céu quem é santo. 100% santo. Totalmente santo. Imaculado. Santo. E aí está a questão. Morremos, somos julgados no juízo particular. Para entrar no céu, temos que ser santos. Quem que você conhece hoje, no seu círculo de vida aí, que é 100% santo? Totalmente santo. Irrepreensível. E aí? Quem hoje estaria apto a entrar no céu? E se a ordem de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Por que Jesus nos dá essa ordem em Mateus 5, 48? Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Porque só vai entrar no céu quem for perfeito. Se não for perfeito, não vai entrar no céu. Hebreus 12, 14. Sem a santidade ninguém verá Deus. É impossível entrar no céu sem ser 100% santo. É por isso que São Paulo diz que a gente tem que ser justos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis ou outra palavra para dizer perfeitos. Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. E agora? A gente vai para o inferno então? Se a gente não é santo? Mas somos amigos de Deus, estamos buscando a santidade, estamos em estado de graça, não estamos em estado de pecado mortal, mas ainda não somos santos. Para onde nós vamos então? Vamos para o purgatório. O purgatório é um estado de espírito no qual a alma já salva, morreu, passou pelo juízo particular, foi encontrada em estado de graça, amiga de Deus, mas ainda não está completamente santa. Ela é amiga de Deus, mas ainda resta algumas, entre aspas, contas a pagar, ou seja, as consequências dos seus pecados que não foram remidas pela penitência. Ela ainda não é santa, ela ainda traz naquela alma ainda há concupiscência, que é a tendência para o pecado. Naquela alma ainda há resquícios do pecado, ainda há, entre aspas, a sujeira do pecado. Por isso ela vai para o purgatório. O purgatório é um estado de almas em que as almas amigas de Deus, as almas que morreram em estado de graça, em estado de amizade com Deus, estão se purificando para então poderem se tornar 100% santas, irrepreensíveis, perfeitas e não poderem entrar no céu. Por isso que a palavra é purgatório. Oratório, lugar de orar. Sanatório, lugar de sarar. Purgatório, lugar de purgar. Essa é a terminologia da palavra. Lugar de purgar. O que é purgar? Quando você precisa fazer um exame intestinal lá, uma colostomia, que é aquele exame de câmera, o que você tem que fazer? Tem que limpar o intestino, não é? E aí você toma um purgante para limpar o intestino. Então, purgar significa limpar. Purgatório, lugar de purificar, lugar de limpar a alma. A palavra lugar não é exatamente a palavra mais exata, né? Porque lugar lembra um espaço físico onde você coloca algo físico. Por exemplo, esse livro está em que lugar? Esse livro está em cima da mesa. A mesa é um lugar e o livro, que é físico, está em cima da mesa. Certo? A alma, ela é por espírito. Na ressurreição do último dia, voltaremos a ter corpo, ressuscitaremos, como rezamos no creio, né? Creio na ressurreição da carne. Todos nós ressuscitaremos. E com o corpo ressuscitado, receberemos a vida eterna ou a morte eterna. Mas a alma, antes da ressurreição, ela não tem corpo, então ela não ocupa lugar. É difícil a gente pensar nisso porque a gente pensa com essa cabeça material, humana, e a gente sempre pensa em lugares, né? Quando você pensa na sua infância, você projeta a imagem de um lugar na qual você passou sua infância. Quando você pensa na sua idade, sei lá, terceira idade, quando você for velhinho,
Você pensa em um lugar que você vai estar. Sempre a gente projeta um lugar. Então, a alma não ocupa lugar. Então, o purgatório é um estado de espírito, não um lugar propriamente dito. Mas a gente se habitua a falar lugar porque para que a gente possa racionalizar essa realidade do purgatório. A gente fala lugar. Até o nome da palavra é purgatório. Óreo significa lugar, né? Então, o purgatório é um estado de espírito no qual a alma se purifica dos seus pecados para então 100% pura entrar no céu. Diário de Santo Faustino, vocês já ouviram falar de Santo Faustino, né? Alguém nunca ouviu falar de Santo Faustino? Não? Todos conhecem Santo Faustino Kowalski? Todos? Santo Faustino Kowalski, então, como vocês sabem, foi uma grande mística do século XX, que desde a sua infância tinha visões de Jesus. Depois, na fase adulta da sua vida, Jesus começa a aparecer para ela com mais frequência. Depois, na vida religiosa, então, Jesus começa a aparecer para ela quase que mais de uma vez por dia. Diariamente ela via Jesus. E às vezes mais de uma vez por dia. E muitas vezes Jesus arrebatava Santa Faustina e a levava para outra vida, podemos por assim dizer. Eu quero ler um pedaço do Diário de Santa Faustina, um arrebatamento que ela teve no espírito no ano de 1926. Ela diz assim, o ano é de 1926, ela já era religiosa. Ela diz assim, pouco tempo depois, eu estou lendo o parágrafo 20 do Diário de Santa Faustina, nessa edição aqui é a página 30, mas é o parágrafo 20, né? Às vezes você tem outra edição diferente do Diário, parágrafo 20. Ela diz assim, pouco tempo depois caí doente. Então ela estava doente. A querida Madre Superiora enviou-me juntamente com 2 outras irmãs, a Skolimov, um pouco fora de Varsóvia, para passar férias. Então ela estava doente, a madre manda ela para um vilarejo perto de Varsóvia para poder descansar um pouco porque ela estava doente. Nesse tempo, perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Então, ela estava de férias. Férias significa que ela não estava obrigada a cumprir os compromissos da regra, né? Os trabalhos da regra. Então, já que ela não tinha que fazer os trabalhos que a regra lhe impunha, ela perguntou então a Jesus, para quem que eu devo rezar? Para quem mais eu devo rezar? Ou seja, quais são as pessoas que mais precisam na minha oração, né? Isso que ela quis dizer. Quais são as pessoas que mais precisam da minha oração para que nesse tempo que eu estou aqui, entre aspas, de férias, né, recuperando da doença, ela possa se empregar em rezar para essas pessoas. Perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Jesus respondeu-me que na noite seguinte me daria a conhecer por quem deveria rezar. Jesus então faz um mistério para Santa Faustina, né? Amanhã eu te falo. E aí ela diz o que aconteceu na outra noite. Ela diz, viu o anjo da guarda. Então o anjo da guarda aparece para ela. O anjo da guarda dela, né? Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Eu acho fantástico a história mística de Santa Faustina, as revelações que ela tinha, o jeito que ela vivia as coisas espirituais. Imagina isso, o anjo da guarda aparece para ela e fala assim, vem comigo, pode me acompanhar. O anjo da guarda apareceu para ela e pediu que ela o acompanhasse. Imediatamente me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Gente, diante dessa realidade que Santa Faustina diz, vamos parar por aqui para a gente meditar um pouco. Ela diz que o anjo da guarda apareceu para ela, né? E pediu que ela o acompanhasse. Então ela se vê, ela é transportada em espírito para um lugar cheio de fogo. E nesse fogo tinha almas que sofriam. Que lugar que a gente pensa de imediato que seria esse lugar? Lembra o quê? Fogo e almas que sofriam no fogo. O que isso te lembra? A primeira imagem que vem é o inferno, não é? Mas era o purgatório. Por que as almas do purgatório estão no fogo e sofrem? Queridos, os santos, como por exemplo São João Maria Vianney, ele vai dizer que as almas do purgatório sofrem o mesmo tormento das almas do inferno. O sofrimento no purgatório é tão agudo e tão intenso quanto o sofrimento do inferno, com 2 diferenças. Primeira grande diferença, o sofrimento do inferno é para sempre, é eterno.
O sofrimento do purgatório não é eterno, ele é transitório. Essa é a primeira diferença. É passageiro, as almas vão passar por aquele sofrimento e depois vão entrar no céu. O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. Mas a intensidade e a gravidade do sofrimento é o mesmo no inferno. Primeira diferença, o sofrimento do inferno é eterno, o sofrimento do purgatório é passageiro. E a segunda grande diferença, as almas no inferno sofrem odiando a Deus. As almas do purgatório sofrem amando a Deus. As almas do inferno sofrem por remorso dos seus pecados. As almas do purgatório sofrem porque têm saudade de Deus e desejam vê-lo. Então, qual que é o sofrimento da alma do purgatório? É a angústia de querer, a ansiedade de querer estar logo na presença de Deus. Elas desejam a Deus, elas amam a Deus, elas conhecem a Deus, elas são amigas de Deus, mas elas estão separadas de Deus. E isso faz com que elas sofram. Um sofrimento tão grande, tão intenso e tão profundo, que é semelhante ao sofrimento das almas do inferno. Duas diferenças. Passageiro, efêmero, que elas sofrem amando a Deus. E Santa Faustina continua. Imediatamente me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. As almas do purgatório rezavam, mas a oração delas não aproveitavam para elas mesmas. Isso aqui é a doutrina católica. As almas do purgatório não podem se socorrer. As almas do purgatório precisam do nosso auxílio. Depois a gente vai falar sobre isso. E Santa Faustina mesmo já explica aqui, na continuação desse parágrafo. Ela diz: essas almas rezavam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. Então nós podemos ajudar as almas do purgatório. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. O maior sofrimento das almas do purgatório era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, vi a Mãe de Deus que visitava as almas do purgatório. As almas chamavam a Maria Estrela do Mar. Ela lhes trazia alívio. Queria conversar mais com elas, mas meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isso, mas a justiça o exige. Então Jesus disse para Santa Faustina: a minha misericórdia não queria que as almas estivessem sofrendo dessa forma no purgatório, mas a minha justiça o exige. A partir desse momento entendi e encontrei-me mais unida às almas sofredoras. Vocês lembram o que Santa Faustina tinha perguntado para Jesus quando ela foi fazer as férias dela? Quem eram as pessoas pelas quais mais ela precisava rezar? E Jesus mostra o purgatório para Santa Faustina. O que Jesus quer dizer com isso? A gente tem que rezar pelos doentes, a gente tem que rezar pelos agonizantes, a gente tem que rezar pelas pessoas do Rio Grande do Sul, que perderam tudo nessas enchentes, que estão sofrendo muito, mas sobretudo, as pessoas pelas quais nós mais temos que rezar são as almas do purgatório. Porque se lembra que de Santa Faustina, elas rezavam muito, mas sem fruto para si mesmas. Só nós as podemos socorrer. Nós podemos socorrer as almas do purgatório com as nossas orações. São João Maria Vianney, ele escreveu uma homilia sobre as almas do purgatório. Essa homilia de São João Maria Vianney, deveria ter trazido o livro, mas não tive a oportunidade de trazer. É um livro que veio na minha biblioteca católica, veio anexo à biografia de São João Maria Vianney, e esse livro traz várias homilias de São João Maria Vianney. Na homilia sobre as almas do purgatório, São João Maria Vianney diz que aquele que não reza pelas almas do purgatório é pior do que os demônios. Porque os demônios atormentam os inimigos de Deus.
Aqueles que não rezam pelas almas do purgatório atormentam os amigos de Deus, os eleitos de Deus. Por isso, gente, imagina você, se você visse uma pessoa sentindo uma dor lancinante, uma dor tremenda, e na sua mão você tem um analgésico eficaz que é capaz de fazer com que aquela dor da pessoa seja aliviada ou até mesmo seja curada. E aí você vendo aquela pessoa sofrendo aquela dor tremenda, você tem um analgésico, você não daria esse analgésico à pessoa? Imagina você está andando pela rua e aí você vê uma coisa pesada, cai em cima de uma criança, começa a esmagar a criança começa a sofrer embaixo daquele objeto pesado. Você já não tiraria esse objeto de cima da criança? Por isso nós precisamos socorrer as almas do purgatório. As almas do purgatório estão se purificando e essa purificação literalmente dói. Essa purificação dói de tal forma que a igreja compara o sofrimento das almas do purgatório com o fogo. Para você entender o que sofre a alma do purgatório, seria como se você colocasse a sua mão no fogo, ou o seu corpo inteiro no fogo. Essa é a figura. É claro que esse fogo que se fala do purgatório, e até mesmo o fogo que se fala do inferno, é uma figura para que a gente entenda. Porque nada nesse mundo é capaz de causar um sofrimento mais agonizante, mais lancinante do que o fogo. Não é? Deve ser horrível a gente se afogar, né? Mas você sabe nadar, não sabe? Você não consegue ficar na água sem sofrer? Não consegue ficar no fogo sem sofrer. Então nada nesse mundo causa dor mais lancinante que o fogo. Nada nesse mundo destrói mais que o fogo. Nada nesse mundo faz a pessoa humana sofrer mais do que o fogo. Por isso que o fogo é sinal do inferno e sinal do purgatório, né? Esse fogo é espiritual, não é fogo literalmente, como eu falei para vocês, né? Porque o fogo também é uma coisa material. E no mundo espiritual não existe coisas materiais. Então esse fogo do purgatório é sinal desse terrível sofrimento que as almas do purgatório sofrem. E aí a gente precisa pensar um pouco nas realidades espirituais. Principalmente no mal que Lutero fez com o protestantismo no século XVI. Querido, o protestantismo, ele tirou os meios de salvação das pessoas. Quais são os meios de salvação principais? Confissão, Eucaristia e intercessão da Santíssima Virgem. Esses são os meios principais de salvação. Por que a gente pensa assim, confissão tudo bem, porque perdoa os pecados. Eucaristia tudo bem, porque é a união com Jesus sacramentado. Mas por que a intercessão da Santíssima Virgem é necessário também para a nossa salvação? São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer que a Nossa Senhora é o meio por qual Jesus veio a nós. Também é o meio por qual nós devemos ir a Jesus. Nossa Senhora é uma ponte que liga dois mundos, o mundo da graça e o mundo dos homens. Por meio dessa ponte, Jesus veio a nós. Por meio dessa ponte que nós vamos a Jesus. Então a devoção à Nossa Senhora é necessária para alcançarmos o verdadeiro amor a Jesus, porque só ela soube amar a Jesus de verdade. Então Jesus veio por nós por meio da Imaculada, e é por meio da Imaculada que nós vamos a Jesus. O demônio, sabendo disso, lançou no coração de Lutero, que era extremamente soberbo e orgulhoso, uma tentação. Lutero, infelizmente, cedeu a essa tentação e entrou essa desgraça no mundo, que foi o grande cisma do protestantismo, no qual se perdeu, para aqueles que aderiram à heresia de Lutero, se perdeu a confissão, se perdeu a Eucaristia, o sacramento da ordem, a unção dos enfermos, o crisma, diversos meios de salvação, e também se perdeu a doutrina do purgatório. Por que eu falo que se perdeu a doutrina do purgatório? Vocês vão ouvir muitas pessoas dizendo que o purgatório é uma invenção medieval. O purgatório foi inventado pela Igreja Católica na Idade Média. Na verdade, a palavra purgatório, sim, ela foi inventada na Idade Média, foi criada pela Igreja na Idade Média para explicar essa realidade. Mas a fé no purgatório é uma fé apostólica. O que significa fé apostólica? É uma fé que veio dos apóstolos. O purgatório, a existência do purgatório sempre esteve presente na religião
de Abraão, de Isaac, de Jacó na religião judaica. E a prova disso está aqui na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículos de 40 a 46. Eu não vou ler todo o trecho, para a catequese não se esticar, mas vocês anotem aí, depois vocês leiam. Hebreus 12, de 40 a 46. O que acontece aqui no livro dos Hebreus, capítulo 12, versículos de 40 a 46? O povo de Deus havia combatido e alguns haviam morrido em combate. Por que eles haviam morrido em combate? Depois Judas Macabeu, que liderava ali os hebreus, os judeus naquele combate pela verdadeira religião, Israel estava sendo dominada pelos gregos. Os gregos queriam obrigar os judeus a viverem a adoração dos falsos deuses. Os judeus então se revoltam e até a revolta dos macabeus, liderado pelos irmãos macabeus, dentre os quais Judas Macabeu era um dos líderes. E numa batalha morrem alguns judeus. Quando eles vão recolher o corpo desses judeus, eles percebem que embaixo das túnicas deles haviam ídolos, imagem de falsos deuses. E aí eles percebem que eles morreram por causa desse pecado. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Morreram por causa desse apego que eles ainda tinham com os ídolos. Mas eles morreram combatendo pelo Deus de Israel, combatendo pela religião. Então Judas Macabeu organiza uma coleta e manda oferecer um sacrifício expiatório em Jerusalém pela alma dos mortos. Então aqui você vê Judas Macabeu rezando pelos mortos. Você vê que os judeus já rezavam pelos mortos. No início da igreja, nos primeiros séculos, século I, século II, as missas eram celebradas nas catacumbas, nos cemitérios subterrâneos, porque existia a perseguição romana. E nos cemitérios, nos túmulos, os cristãos grafavam, escreviam orações pelas almas dos mortos. Então a igreja sempre rezou pelos mortos. Isso é uma fé apostólica. Isso foi estabelecido em concílio de Florença e o concílio de Trento, estabeleceram que essa fé no purgatório é um dogma de fé católica. Ou seja, o que é um dogma de fé? É uma verdade indubitável de fé. Se você renuncia a essa verdade, você não é mais católico. Uma verdade indubitável da fé católica. E o que é dogma? Quais são os critérios para que a igreja estabeleça algo como dogma? Um dos critérios é que aquela fé, que aquela crença esteja presente na igreja desde os apóstolos. É um dos critérios. E como que a igreja comprova que a fé no purgatório esteve presente desde os apóstolos? Primeiro, pelo livro dos Macabeus, no qual você vê os judeus rezando pelos mortos. E segundo, por essas orações presentes nos túmulos, na igreja primitiva, na igreja nascente, nos primeiros séculos, em que se rezavam pelos mortos e se escrevia nos túmulos orações pelos mortos. E terceiro, pela própria doutrina paulina. São Paulo, que foi um grande baluarte da fé católica, que levou a fé católica para o mundo inteiro, quando São Paulo mesmo escrevia Hebreus 12, 14, se bem que há algumas pessoas que dizem que não é São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, outros biblistas já dizem que é São Paulo, mas esse assunto ainda não está pacificado entre os exegetas. Mas Hebreus 12, 14, quando o autor sagrado vai dizer que sem a santidade ninguém verá Deus. Ou seja, é preciso ser 100% santo. Por isso, meus amados, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 1030. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. O título é A Purificação Final ou Purgatório. Ele diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, esse parágrafo 1030 é exatamente o que eu falei para vocês no início da catequese. A pessoa é amiga de Deus, morre na amizade com Deus, mas ainda não é 100% santo. Então ela precisa passar por uma purificação após a morte, para então entrar na alegria do céu. A igreja denomina purgatório
essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, como eu acabei de falar para vocês. Sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura, como, por exemplo, Macabeus 12:32, ele cita aqui. A tradição da igreja fala de um fogo purificador. E aí ele vai trazer aqui um texto de São Cipriano. Diz assim: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no futuro. Mateus 12, versículo 32. Esta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual a Sagrada Escritura fala: eis que ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Segundo Macabeus 12:46, que eu já citei para vocês. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágio em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, ou seja, rezar a missa pelos mortos, a fim de que, purificados eles, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Ou seja, você dá uma esmola a um pobre e oferece os méritos daquela esmola pelo alívio das almas do purgatório. Levemos-lhe socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó, purificados pelo sacrifício de seu pai, porque deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação. Não hesitamos em socorrer os que praticam. Não hesitemos em socorrer os que partiram, em oferecer nossas orações por eles. Queridos, aqui a gente tem uma exortação, uma ordem de São João Crisóstomo, esse texto. São João Crisóstomo nos dá uma ordem aqui. Não hesitemos em socorrer os que partiram, em oferecer nossas orações por ele. Essa ordem de São João Crisóstomo motiva a essa catequese de hoje. Nós temos que rezar pelas almas do purgatório. É uma obrigação de todo fiel católico. Toda missa, o padre tem um memento dos mortos. Viu ali, depois da transubstanciação, na oração que segue a transubstanciação, o padre vai rezar pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, e vai rezar também pelos mortos. Toda missa tem um memento dos mortos. A missa é o resumo da nossa fé católica, da nossa espiritualidade. Que devemos viver na nossa espiritualidade pessoal, é um desdobramento da missa, ou seja, todos nós temos a obrigação moral de rezar pelas almas do purgatório. Primeiro, por uma questão de caridade. Segundo, por uma questão da própria vontade de Deus, são os amigos eleitos de Deus. E terceiro, porque provavelmente nós seremos almas do purgatório, a não ser que você seja 100% santo nessa vida. Se você morresse hoje, para onde você iria? Você iria direto para o céu? Então, espero que você esteja em estado de graça para ter uma vaguinha no purgatório. Gente, Deus não se deixa vencer em generosidade. Se hoje você reza pelas almas do purgatório, quando você for uma alma do purgatório, haverá quem vai rezar por você. E outra questão, a gente fala hoje em dia, né, no mundo de hoje, fala muito de investimento, né? E aí o pessoal investe na bolsa de valores, tesouro direto e tantas outras coisas, né? Tem alguém de vocês aí que investe, não? Você investe? Então a gente investe em tantas coisas, né? Você investe em que, Rafael? Fundo imobiliário e ações? Até quando vai durar o dinheiro que você arrecadar com esses investimentos? Se der tudo certo, você arrebentar de ganhar dinheiro, dura até quando?
E depois dos 30 anos de investimento? E depois que você viver só dessa renda? E depois que ficar? Depois você morre. Né? E aí quando você morrer, o que você vai ter investido para a eternidade? Se você rezar pelas almas do purgatório, um dia, essas almas do purgatório vão chegar ao céu por causa das suas orações. E no céu, o seu investimento vai começar a render lucros. Porque a alma que está no purgatório, ao chegar no céu, o que ela é? Uma alma santa. E o que os santos fazem? Intercedem por nós. E por quem que essa alma que chegou no céu, pela intercessão, pela oração do Rafael, ela vai rezar por quem lá no céu? Vai rezar por você. Então esse é um grande investimento. Rezar pelas almas do purgatório significa que nós teremos no céu santos que chegaram aos céus com a nossa ajuda. Se a gente ajudou eles a chegarem no céu também eles vão nos ajudar a chegar no céu. Então, para a gente rezar pelas almas do purgatório é um investimento para a vida eterna. Se não estivermos em pecado mortal, se não metemos os pés pelas mãos, se não ofendemos a Deus, se não fizermos tudo errado, se não estragarmos tudo e vivermos em estado de graça, conforme a vontade de Deus, provavelmente podemos dizer assim, 99,99% de chance da gente ir para o purgatório. E 0,01% de gente ir direto para o céu, né? Porque não é fácil ser santo. A maioria dos cristãos que morrem em estado de graça vão para o purgatório. No purgatório, a gente vai precisar de socorro. Pensa lá no pessoal do Rio Grande do Sul que está sofrendo com aquela enchente terrível, né? Pensa naquela pessoa que agora não mais porque já os dias se passaram, mas pensa nos primeiros momentos da tragédia, aquelas pessoas que estavam no telhado, né? Vocês viram aquelas imagens das pessoas no telhado esperando socorro, né? Esperando socorro de helicóptero, etc. Pensa o seguinte, você está no helicóptero e tem uma pessoa em cima do telhado. E você tem a possibilidade de resgatar aquela pessoa do telhado ou não. Você vai passar por ali com o seu helicóptero. Só que amanhã é você que vai estar no telhado. E você já sabe disso. E amanhã, aquela pessoa que está no telhado que vai estar no helicóptero. Isso é rezar pelas almas do purgatório. Hoje as almas do purgatório que estão no telhado, a gente está no helicóptero. Amanhã a gente vai estar no telhado. Amanhã provavelmente nós seremos as almas do purgatório. E elas estarão no céu. Então rezemos pelas almas do purgatório, todos os dias. Seja uma Ave Maria, seja durante o seu terço. Ofereça pelas almas do purgatório a oração de Santa Brígida. Santa Gertrudes. O Senhor deu a Santa Gertrudes uma oração e disse a ela que cada vez que ela rezasse essa oração, 1000 almas sairiam do purgatório e iriam para o céu. Olha só que promessa. E é uma oração extremamente curta, depois vou mandar no grupo para vocês, a oração de Santa Gertrudes. Reze, eu vou deixar também nos comentários do vídeo, na descrição desse vídeo, vou deixar a oração de Santa Gertrudes. Reze todos os dias a oração de Santa Gertrudes pelas almas do purgatório. É um ato de amor e de caridade. Socorrer os que sofrem. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Jesus se agrada na nossa caridade. Precisamos exercer a caridade para com os vivos, mas também precisamos exercer a caridade para com os mortos. E essa caridade para com os mortos é tão preciosa para a igreja que entre o dia 1º de novembro e o dia 8 de novembro a igreja concede indulgência plenária para todas as pessoas que vão ao cemitério, participam da missa, comungam e rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória na intenção do Pai. Olha só, indulgência plenária. Indulgência plenária significa o perdão total das consequências do pecado, a purificação total da alma. Se você se confessa e recebe indulgência plenária, você vai direto para o céu. Aí você não passa para o purgatório, vai direto para o céu.
Porque você se confessou, perdoados foram os pecados, permanece a consequência do pecado. A indulgência plenária apaga toda a consequência do pecado. E aí você vai direto para o céu. Mas, em contrapartida, nesses dias que eu falei, de dia 1º de novembro a dia 8 de novembro, essa indulgência plenária não é para nós. Essa indulgência plenária que nós lucramos ao participar da missa, comungarmos, rezarmos pelo Papa, uma Ave Maria, um Glória e um Pai Nosso, e visitar o cemitério, essa indulgência plenária é aplicada para as almas do purgatório. Então, essa indulgência plenária é para as almas do purgatório, é para socorrer esses nossos irmãos, que são a igreja padecente. Você sabe que a igreja católica ela tem 3 realidades, né? A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Já ouviram falar disso, não? Já ouviram? Alguém nunca ouviu falar disso, não? Existem 3, podemos dizer assim, estados desta igreja, e vai chegar um momento que esses 3 estados vão se tornar um único estado. Por quê? Porque os outros 2 estados deixaram de existir. O primeiro estado da igreja católica, apostólica romana, é a igreja militante. A palavra militar significa aquele que luta, né? Então a igreja militante é aquela igreja que está lutando pela sua salvação. Somos nós, né? Somos nós. A igreja militante, que estamos militando, lutando para chegarmos ao céu. Existe a igreja padecente, que são as almas do purgatório. É a igreja que está sofrendo para se purificar dos pecados. É as almas do purgatório. E a igreja triunfante, que são aqueles que já estão na glória de Deus, já estão no céu, já contemplam a visão beatífica. Então a igreja militante um dia vai acabar. A igreja padecente um dia vai acabar. E vai ser, a igreja católica vai ser apenas a igreja triunfante. Existe salvação fora do céu? Não existe salvação fora do céu. Amém? Então não existe salvação fora da igreja, porque o céu é a igreja católica. O céu é a igreja triunfante. Então, amados, a gente reza, eu creio na comunhão dos santos. A comunhão dos santos significa a inter-relação espiritual dessas 3 estados da igreja. A igreja triunfante, militante e padecente se relaciona por meio da oração. E os méritos da igreja militante são aplicados para a igreja padecente. Ou seja, a sua oração é o analgésico para as almas do purgatório. Então, reze pelas almas do purgatório. Outro detalhe, Nossa Senhora prometeu que quem morresse usando o escapulário do Carmo, do primeiro sábado depois da morte, ela retiraria do purgatório. Então, se vocês não têm escapulário, vocês estão perdendo, hein? Nossa Senhora prometeu, a promessa de Nossa Senhora, que quem morresse usando o escapulário do Carmo, um sábado depois da morte, Nossa Senhora os resgataria do purgatório. É por isso que a imagem de Nossa Senhora do Carmo comumente é representada com ela estendendo a mão e tirando almas do purgatório. Então, usem o escapulário do Carmo como devoção. Lembrando que o escapulário do Carmo não é amuleto. Eu vou usar, vai me dar sorte, isso aí é pecado de idolatria, isso ofende a Jesus. O escapulário do Carmo significa você estar revestido do manto de Nossa Senhora. Por isso que ele é de pano, precisa ser de pano. Se for aquele de madeirinha, tem que ter alguma coisinha de pano. Se for de metal, no mínimo quando você foi imposto sobre você o escapulário, tem que ser um de pano. Porque ele representa o manto de Nossa Senhora. Estar revestido de escapulário de Nossa Senhora significa estar revestido do manto de Nossa Senhora. Estar sob a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa oração, Subtum, o nome dessa oração, é a primeira oração mariana da igreja. Significa estar sob a proteção de Nossa Senhora. Quando você usa o escapulário, você está falando para Nossa Senhora: Mãe, eu quero viver sob a tua proteção e me revestindo das suas virtudes. Entendeu? Esse é o significado do escapulário. Estar sob a proteção de Nossa Senhora e imitar com a sua vida as virtudes dela. E ela promete que quem tiver essa devoção para com ela, no primeiro sábado depois da morte, sábado é o dia de Nossa Senhora, né? Primeiro sábado depois da morte, ela retira do purgatório. Por isso é muito bom morrer sexta-feira à noite, né? Acho que é o melhor horário para morrer sexta-feira, tipo assim, às 23h59. Você dá uma morrida, né? E aí você dá aquela morridinha básica, 23h59, para no sábado já, começou o sábado, Nossa Senhora já te resgata lá no purgatório, né?
Não, mas vamos pensar, né? Que o helicóptero de Nossa Senhora vai passar rápido no telhado ali, né? Ah, mas deve ser o nosso sábado, né? Deve ser o fuso horário, né? Enfim. Então, gente, purgatório é uma realidade de fé e nós temos um compromisso para com as almas do purgatório. Visitar os cemitérios é um ato de piedade. O cemitério é um campo santo, é um lugar sagrado. Vocês vão ao cemitério? Eu vou ao cemitério toda segunda-feira, porque segunda-feira é o dia das almas do purgatório. A igreja dedica um dia da semana para cada tema. Vocês sabiam disso? Domingo é dia do Senhor, segunda-feira das almas do purgatório, terça-feira dos Santos Anjos, quarta-feira de São José, quinta-feira o Santíssimo Sacramento, sexta-feira a Paixão do Senhor e sábado a Santíssima Virgem, dia de Nossa Senhora. Então toda segunda-feira é o dia das almas do purgatório. Olha como é que é importante a gente rezar pelas almas do purgatório, que a igreja dedica um dia da semana só para você rezar pelas almas. Tem um dia da semana dedicado só para você rezar pelas almas do purgatório, segunda-feira. E a gente não reza, né? Então, assim, toda segunda-feira de manhã, 9h30 da manhã, eu vou ao cemitério. Eu folgo na segunda-feira. Eu tenho direito a uma folga semanal. E eu marco a minha folga para segunda-feira para eu poder ir ao cemitério e rezar pelas almas. E aqui em Taubaté, no cemitério Colina da Paz, o Padre Tiquinho celebra a missa. Toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, na intenção das almas do purgatório. Então, já é uma missa votiva pelas almas. O Padre Tiquinho celebra ali no cemitério. Então, quem tem essa devoção não, né? Porque essa devoção é da igreja, né? Então, eu tenho a devoção que eu escolhi particular. Eu tenho a devoção a Santo Antônio, tenho a devoção a São Pio de Pietrelcina. É uma devoção que eu tenho, mas as almas do purgatório não é uma devoção particular, é uma devoção da igreja, devoção católica. Por exemplo, eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Todo mundo é. Todo mundo precisa ser. É uma devoção universal da igreja. Todo católico precisa ser devoto de Nossa Senhora. Todo católico precisa ser devoto de São José. Todo católico precisa ser devoto de Santo Anjo da Guarda dele. Todo católico precisa ser devoto das almas do purgatório. Ah, mas como assim devoto das almas do purgatório? Se elas não podem fazer nada por nós que podemos fazer por ela, né? Não foi isso que a gente comentou na catequese? Que as almas do purgatório não podem se socorrer, não podem rezar por nós. A gente que tem que rezar por elas. Então, a devoção pelas almas do purgatório consiste exatamente nisso. Em você ter caridade de dedicar uma oração às almas do purgatório. Então, se vocês puderem, não sei como é que é o horário de vocês, a vida de vocês, mas se vocês puderem, segunda-feira, 9h30 da manhã, o Padre Tiquinho celebra a missa votiva das almas do purgatório no cemitério Colina da Paz. A missa começa com a oração de Santa Gertrudes, que já liberta 1000 almas do purgatório. Então, a gente reza a oração de Santa Gertrudes, reza uma ladainha pelas almas do purgatório, o padre celebra a missa e depois tem uma catequese. Eu dar catequese, inclusive. Semana que vem agora eu vou falar sobre a oração, inclusive. Então, gente, vocês estão convidados. Mas, segunda-feira eu não posso, estou trabalhando. Na sua casa, todos os dias reze pelas almas do purgatório. Mas na segunda-feira, de forma especial, lembre-se, é o dia das almas. Então, se você não pode visitar o cemitério, não pode participar da missa, pelo menos coloque na intenção do seu texto pelas almas do purgatório. E ao longo daquele seu dia, vá oferecendo atos pelas almas do purgatório. Reze durante o dia a oração de Santa Gertrudes várias vezes, né? Coloca na intenção do texto. Quando der uma esmola na segunda-feira, oferece os méritos daquela esmola pela intenção das almas do purgatório. Quando ler as Sagradas Escrituras, na segunda-feira, oferece os méritos da leitura da Sagrada Escritura pelas almas do purgatório. Se puder fazer uma pequena penitência, por exemplo, segunda-feira não é obrigado a não comer carne. Segunda-feira você pode comer carne. Mas essa segunda eu não vou comer carne, eu vou oferecer esse jejum de carne, essa penitência, essa mortificação pelas almas do purgatório. E assim por diante. Amém? Rezemos hoje pelas almas do purgatório, que elas estarão no céu e serão os nossos intercessores. Vão rezar por nós. Rezemos hoje pelas almas do purgatório, porque amanhã, muito provavelmente, nós seremos almas do purgatório. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.